Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos. Hoje temos mais uma convidada E connosco. uma grande convidada. É verdade, sim. Que nós vamos apresentar e depois vamos passar para a nossa conversa. Então vamos lá. No nosso episódio de hoje recebemos uma mulher formada em Direito e criadora do blog A Cozinha da Ovelha Negra, lançada em 2013. Nas suas palavras, o que começou como uma alternativa ao caminho certo da advocacia abriu-lhe as portas ao digital. Desde 2020 que se dedica ao digital, acreditando que todos podem cozinhar de forma simples e deliciosa. Uma mulher com uma presença leve e descontraída, mas sempre on point. Tem mostrado de uma forma simples, firme e direta que temos que ocupar o nosso espaço. Para nos falar um pouco mais sobre este conceito, temos hoje connosco Teresa Calmeira. Olá, Bem-vinda! muito obrigada. Muito obrigada por esta introdução, por me receberem aqui tão bem. E está tudo Obrigada. dito aí, não tenho muito mais a acrescentar. Só me lembrei agora que é 2013 e tipo, já passando. Já não me lembrava que era assim há tanto tempo, mas pronto, é isto. Bom, depois passa assim, mas sim. Ai, ok, desculpem. À vontade. Então, obrigada por teres aceito o nosso convite. Sentimos muito honrados. É verdade. de Obrigada teres mesmo. vindo. Queríamos muito, Sim. porque gostamos muito deste conceito de ocuparmos o nosso espaço. Né? Uhum. Enquanto mulheres, a dificuldade que às vezes temos, Sim, de uma forma muito simples, até de percebermos quem somos para ocupar esse espaço. exatamente. Eu gosto muito de falar sobre isso e é uma coisa sobre a qual eu tenho me vindo a perceber cada vez mais que à medida que vamos crescendo, nós principalmente quando somos meninas e crescemos para sermos mulheres, somos sempre muito condicionadas e ensinadas a não fales alto, não faças isso porque não fica bem, quando crescemos num corpo maior o nosso objetivo máximo de vida é emagrecer, Sim. no fundo é quase reduzir-nos e manter-nos pequeninas e ocuparmos o mínimo espaço possível. E eu acredito que não é o caminho, que temos de ocupar o nosso espaço verdadeiro e não nos podemos limitar e não nos podemos esconder e ocupar o nosso espaço em todas as coisas, seja na nossa profissão, seja na nossa vida pessoal e a forma como agimos perante o mundo também ser um reflexo disso. Eu acredito mesmo nisso e apesar de a minha vida profissional ser mais relacionada com comida e tudo mais, mas acho que isso também se tem de refletir, porque a partir do momento em que tens uma presença digital, todos nós temos influência, seja no nosso meio, seja Sim. num meio um bocado maior, tenhamos ou não uma página de redes sociais que nos permita ter uma janela um bocadinho maior, temos de praticar isso e é uma coisa que eu tento fazê-lo, não só no meu ciclo de amigos próximos e de família, não é? Mas também com as pessoas que me seguem, porque apesar de eu falar sobre comida, eu acredito que a comida tem uma dimensão tão maior do que ser apenas uma coisa que nos nutre e que nos mantém Sim. vivos, que poderemos também ocupar o nosso espaço assim e é aquele piamente em que eu acredito. Eu percebo. Há bocadinho falávamos sobre isso, dessa responsabilidade, não é? Enquanto utilizador e frequentador das redes sociais, seja como diz um meio mais pequeno ou maior, não é? Que Sim. chegue a mais pessoas, essa responsabilidade daquilo que colocamos e da forma, acima de tudo da forma, o que nós temos falado nos últimos tempos, não é o tu dizeres que na tua vida fizeste alguma coisa que resultou para ti, é a forma depois como tu pões isso cá fora e alguém te diz, faz também porque vai resultar para ti também, não é? Claro. E isso devia trazer essa responsabilidade de quem o faz dessa forma. Eu acredito que nós temos de ser responsabilizados por aquilo que fazemos e aquilo que dizemos e principalmente quando obviamente temos uma plataforma que nos amplifica a voz e os gestos e tudo aquilo que nós fazemos, se falarmos com verdade, obviamente vamos sempre chegar ao ponto, muito mais facilmente e não somos ali apanhados na curva, porque Sim. acontece às vezes pessoas, e nós todos já fizemos isso, dizermos alguma coisa da boca para fora e não estarmos a acreditar piamente naquilo e aquilo Sim. sai assim um bocadinho desviado. Mas em relação a falarmos com responsabilidade, eu acredito que a partir do momento em que temos uma janela, por muito pequena que ela seja, temos de falar sobre as coisas. Sim. Não confundir com falar sobre uma coisa sobre a qual não temos propriedade ou não Sim. sabemos. Às vezes é importante dar o lugar de fala a quem perceba sobre o assunto, não é? Claro. E acho que isso também se vai refletir. Obviamente todos erramos e todos já fizemos claro. disparates. Ainda para mais, aqui o problema, que não é um problema, é uma questão
assim mais recente, não é? Que é os ditos cancelamentos, porque nunca houve nenhum, sinceramente, acho que não houve assim nenhum cancelamento recentemente, assim bem Sim. pesado, que é mesmo isso, quando começas a falar sobre uma coisa sobre a qual tipo, já disparou ou Sim. não tens conhecimento, não é? E quando começas a dar as tuas opiniões e são um bocado desviadas, se calhar tens de ter responsabilidade sobre aquilo Sim, sim. sobre aquilo que estás a dizer. Eu acho que nós mulheres depois também levamos com esse rótulo um bocadinho de uma forma mais fácil, não é? É muito mais fácil cancelar, desculpa, muito mais fácil cancelar mulheres do que cancelar homens. Sim. E isso é, pá, vê-se em todo o lado. É ridículo. É. É muito Porque ridículo. o rótulo de ou é porque estás naquela altura do mês, ou é porque nós falávamos com uma amiga que também veio cá, que é CEO de uma empresa que maioritariamente é homens, e ela tem ajudado a desmistificar-lhes um bocado este conceito de que, efetivamente, nós somos um ser com uma complexidade diferente, né? E temos esta coisa, este sistema tão complexo que é hormonal. E então ela diz mesmo, há alturas do ciclo menstrual em que ela não aceita tomar decisões que sejam muito profundas. Uhum. E ela explica isso. Ok. Não, tentando Super mesmo, interessante. sim, nesta parte de mesmo de alguma educação para que há uma dificuldade, uma diferença gigante no sistema. Sim. É assim, basilarmente, homens e mulheres não somos, somos Exato, diferentes, não, exato. não somos iguais. Sim. Obviamente, o querermos igualdade de direitos não É totalmente significa diferente. que queiramos ser iguais a homens, Sim, ok? Eu não, acho que há claro. sempre esta dúvida a pairar no ar. Mas sem dúvida, uma mulher quando é assertiva não está a ser assertiva. Vai ser sempre qualquer coisa pejorativa a seguir. Ou está naquela altura do mês, ou está a embirrar, ou é porque, tens alguma coisa contra aquela pessoa. Tipo, não quero. Quando uma pessoa... Isto vê-se no dia a dia, nas empresas, na nossa vida. Há uma certa Não é? diminuição da opinião, não é? Eu lembro-me Completamente. que eu sou intensa e eu agora digo isto com uma maior tranquilidade do que alguma vez disse. Com propriedade, não é? Tipo, Total. assumes, és assim. Mas eu sempre senti que isso era uma coisa que eu tinha que limar, que eu tinha que diminuir. Eu lembro que a minha avó tinha uma expressão muito engraçada que era, eu sempre fui muito opinativa e ela achava que dizia, tipo, nenhum homem vai querer uma mulher opinativa. Lá está, diminui-te, faz-te Sim. mais pequenina do que aquilo que Eu és. sei que ela não dizia aquilo de um sítio mau, era a aprendizagem dela. Claro. Mas havia sempre esta coisa do, parece que tens de ter sempre alguma coisa para dizer. Porque é que tens de ter sempre uma resposta para dizer? Tipo, não dava! E eu às vezes sentia que não era compreendida. Então eu aprendi desde sempre que esta minha característica era uma coisa muito negativa. Então eu tinha que trabalhar isso. Eu tinha que me calar, eu tinha que não responder, eu tinha que aceitar. E isso era um choque, um contraste muito grande com aquilo que era eu verdadeiramente. Sim. E muitas vezes eu passei por isso. Eu lembro-me de levar muitas vezes para consulta em psicoterapia mas como é que eu... Porque depois aquilo estava tão contido que muitas vezes quando saía era expressado com mais agressividade do que assertividade. Sei. E distinguir isso foi um grande passo para mim. Tipo, entre a assertividade e a agressividade. Eu agora consigo ser assertiva sem ter esta retenção do eu sei que sou intensa, eu vou viver isto de forma intensa. Seja uma coisa muito feliz, seja uma coisa triste. Sim. E não há problema. Mas eu não vivi sempre aí. Claro, e também o estarmos em constante evolução, não é? Também nos leva a esses espaços, Sim. porque eu também sempre fui eu sou uma pessoa super negativa. Se me perguntar qualquer coisa, a minha primeira resposta vai ser não. E eu já vivo bem com isso, eu já sei, já tento forçar, ou seja, mas o meu primeiro pensamento é sempre não, isso não vai dar para fazer. Super cáustico, dramático, sempre, super dramática. Mas a minha irmã é um bocadinho como tu, a minha irmã sempre foi super intensa. E depois, quando estás a crescer, em conflito com os teus pais, em conflito com os teus peers, não é? Com os teus colegas, com os teus amigos, é tentares viver ali naquele limbo, que é aquilo que tu és e aquilo que a sociedade quer que tu sejas. Sim. E constantemente é, ok, reduz, ocupa o teu cantinho, tipo, o mais pequeno que conseguis. Então, acaba sempre por ser uma dinâmica, não é? Nunca vamos estar sempre em constante evolução. Isto vai ser sempre uma questão. E este conceito, de facto, de ocupar o lugar, acho que não é questão de mudar, mas traz aqui uma nova forma de olharmos para isto, porque esta questão da afirmação e de sermos nós próprios e de termos autoconfiança e de nos conhecermos e de sermos aquilo que queremos efetivamente ser, às vezes acaba por se tornar quase vago, não é? Porque às tantas eu também preciso perceber o que é que eu quero e o que é que eu quero ser para poder ocupar, não é? Mas o facto de falares em ocupar o espaço acaba por quase ser mais prático, não é? Eu consigo ter uma ideia muito mais específica do que é ocupar e do que é ocupar enquanto eu sou,
do que propriamente um conceito mais vago. Eu acho Sim. que isso faz. Eu acho que isso também se reflete na forma como tu expões e no fundo, as redes sociais, que é aquilo, a forma de contacto que eu Claro, tenho, não é? E que sim. te conheço a partir daí. Acho que isso se nota na forma como também te expões. Sim, e o conceito é sempre vago, mas eu pego sempre nisto. Quando eu era miúda, da minha mãe, por exemplo, eu não podia comprar as revistas Brava, não podia fazer o que as minhas outras Sim. amigas faziam. Eu queria uma história, pá, isto tem imensa piada porque um monte de gente se lembra. Nós fazíamos aquelas danças, né, de fim de ano, e minha Sim. turma, nós éramos muito poucas meninas, então fazíamos sempre uma dança só das meninas. E havia uma peça de teatro, uma dança, era uma coisa qualquer. E era preciso uma saia de ganga comprida. E toda a gente comprou. E a minha mãe não me deixou comprar. E é aquela mítica, tu não és toda a gente. Mas o engraçado é que nós crescemos a ouvir isto. Eu sempre ouvi isto de sermos nós próprios. Sim. E depois chega ali uma altura em que queremos tanto nos entromar e a Queremos sociedade ser, quer sempre, quando és ligeiramente diferente, quando tens alguma coisa que não faças como os outros, Sim. estão sempre a apontar o dedo. Então, a questão de ocupares o teu espaço, e eu, atualmente, nós olhamos para o TikTok e para as outras redes sociais, e mesmo vês os miúdos na rua, e consegues perceber que já existem muito mais personalidade Sim. própria, e não têm receio, muito mais cedo começam a assumir, ok, este é o meu espaço, este é o meu lugar, e eu estou confortável aqui. Porque o normal é, sim, vocês não são toda a gente, mas é bom que sejam iguais a toda a gente. Exato. Que Dá tenham muito menos trabalho, vais ter muito menos. E que se enquadrem naquele padrão e naquele. Exatamente. Também é mais seguro. Tenhas um percurso normal, então sais daqui, vais para a faculdade, sais da faculdade, vais para um emprego, vais ter um emprego normal, vais ter um emprego que vais ter durante não sei quantos anos, vais-te vestir desta certa forma, ou seja, tudo o que sejam desvios ao padrão, apesar de tu cresceres com aquela de não és toda a gente ou tens de ser tu próprio, no fundo a nossa sociedade tenta-nos sempre condicionar, assim, para uma caixinha, sejam todas caixinhas do mesmo tamanho e que ficam ali arrumadinhas e está feito, não mexes mais e depois pronto. Nós que trabalhamos aqui dentro, Sim. o que é que isso nos traz? Eu acho que teve algum impacto, quando penso nisto, acho que teve algum impacto, porque eu então, em termos do que é o percurso académico, eu segui o padrão, portanto fiz tudo, quis uma profissão, que era uma profissão que sabia exatamente o que era, e portanto era muito... Mas de facto, eu acho que isso fez com que eu não pensasse tanto que me desviava noutras questões, porque tinha as questões do corpo, em que eu não me conseguia enquadrar, mas também não conseguia dizer aos outros e explicar aos outros como é que eu não me enquadrava. E aquilo foi recalcando de alguma forma, eu fui Sim. arrumando as coisas naquela caixa. Mas de facto eu queria de alguma forma sobressair ou não estar nesse, mas também era seguro para mim, portanto a minha questão era, se eu estou tão dentro daquilo que é suposto, porque segui as coisas todas, fiz tudo dentro do tempo, não tenho aqui nenhum desvio, não é? Vamos dizer assim, segundo o que era o padrão para, em termos de comportamento, porque é que eu não me consigo encaixar, porque é que eu não sinto que efetivamente pertenço. E foi mais difícil nesse aspecto, depois ainda por cima era uma questão, e a questão do corpo, para além de toda a gente opinar, depois envolve aqui questões que têm a ver com saúde e têm a ver com toda a gente ter uma solução, e depois isso vai para além do que é só o corpo, e depois é mais difícil por isso. É complicado, eu cresci, eu olho agora, é a mesma percepção que nós temos de nós, porque toda a vida cresci, toda a gente me disse que eu era gorda, porque eu sou muito maior que a minha irmã é super magrinha, nós somos praticamente da mesma altura, mas ela é super magrinha, tem mesmo uma constituição física diferente da minha, eu tenho uma constituição maior, mais larga, e sempre fui mais pesada, só que cresci constantemente com as pessoas a dizerem-me, a apontarem-me o dedo que eu era gorda, e eu olho para trás e é uma criança normal, perfeitamente normal, e aquilo, opá, às vezes dá-me vontade de chorar, que sim. Pá, Porquê é que fizeram? Porquê é que fizeram isso e porquê é que nos condicionam dessa forma, e isto já está tão intrínseco na cabeça de toda a gente, que é aquelas coisas, pá, não falem sobre o corpo de ninguém, pá, é o vosso, olha para o teu, preocupa-te com o teu. Porquê é que estás preocupado se aquela pessoa é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, se tem um pé torto? O que é que isso te interessa? Vai-te condicionar a tua vida. Eu ouvi uma vez que era, se vires alguém com tipo uma erva nos dentes, se há alguma coisa que a pessoa consegue corrigir no momento, podes-lhe dizer, tens batom, olha, estás borrada aqui, boa. Agora estás gorda, estás muito magra. E então? Pronto. Isso vai impactar a vida da outra pessoa. Não sabes em que ponto da vida é que ela está. Se ela está a ouvir aquilo pela primeira vez, já ouviu a vida inteira aquilo, já chega a um ponto de saturação. Ou se é só uma gota que vai acrescentar aquilo. Exato. Se é só ali tipo um plim, plim, e aquilo, passado uns anos, ou passado um mês, passado 2 horas, vai tipo explodir. Pá. De que forma é que vai acontecer? Não é? Nós ontem falávamos disto que estás a dizer, porque eu cresci a acreditar que era gorda. E era muito curvilínea, mas eu não era gorda de todo. Eu hoje olho para as minhas fotografias da adolescência e eu
não era gorda, mas dentro de mim eu era o triplo Ah, daquela eu sempre pessoa. me senti a pessoa maior da sala. Sim, eu tinha essa percepção. E eu lembro-me que havia dois rapazes que me gozavam na escola, e então era a baleia branca, porque eu sempre fui muito branquinha. E quando íamos à praia, Yeah. eu era a mais branquinha de todos, porque eu sou mesmo muito. Eu bronzei muito no verão, mas Sim. eu sou muito É branquinha. igual. Sim, sim, sim. E depois. Quem nos está a ouvir não consegue ver, mas eu sinto tipo tão Lula, ok? Muito branquinha. Eu sou tipo Tite, reclama a Alexívia. E eu sentia aquilo como uma injustiça gigante, sabes? E eu cresci mesmo a acreditar que eu olhava à minha volta, as minhas amigas eram todas muito bonitas e magras, e eu pensava, tipo, mas eu sou gorda, tipo, sabes? E eu fui alimentando aquilo dentro de mim. E fui vivendo em dieta, de dieta em dieta, É. de dieta em dieta. É uma prisão. Sim. E depois, quando eu hoje olho para trás, com o caminho conquistado no sentido que é o meu corpo, e tendo então a prova de ter passado por uma doença oncológica e a forma como o meu corpo reagiu a tudo, que foi tipo inacreditável, eu ganhei um respeito completamente diferente. Sim. Mas hoje consigo olhar e pensar que a dismorfia que eu tinha de mim, a imagem que eu tinha de mim mesma, não correspondia à realidade. E aonde é que aquilo começou, eu nem consigo perceber. E é tão intenso que nós usamos esta coisa do gordo magro como um elogio. Mas não é. O Não gordo é um é. adjetivo. É Não gordo, é. é magro. É a cena Eu, do no- chego ao pé de ti e digo: estás tão bonita, estás tão magra. A única diferença Sim. é que eu estava a ouvir isto no outro dia, agora não sei se o termo está correto, mas é um adjetivo de circunstância. Ou seja, és mais gordo que, és mais magro que. Ao invés que o ser comparação. alto e Sim. magro, alto e baixo, Uhum. és alto, pronto. Sim. Não interessa. Obviamente podes ter alguém mais alto do que tu, mas se tens uma pessoa com 1,80m e tens uma pessoa ao teu lado 1,90m, és mais baixo que ele, mas continuas a ser alto, não é? Exato, sim, A questão, sim, a questão do ser gordo e ser magro está ali, tipo, sempre associada a uma questão de e comparação. há sempre a questão da comparação. Nós já temos essa questão por natureza, não é? Todos nós temos. Sendo mulher, temos mais. Muito mais. E depois é a questão